Meus queridos, para quem eu não falei bom dia ainda, o nosso bom dia, nessa manhã bonita, nessa manhã cheia de energia, nessa manhã gostosa, aqui na nossa cidade, esse friozinho gostoso, e nós só temos que agradecer. Agradecer pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez, para podermos, todos nós, juntos, aprender um pouquinho mais do Evangelho. Não vamos esquecer de que todos nós somos aprendizes. Todos nós, todos somos aprendizes. E cada dia que passa, estamos aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa vida, sobre os porquês da vida e nos informando de coisas, de situações do Evangelho tão importantes e que no passado ficavam muito difíceis. Daí chega essa doutrina, e essa doutrina, coordenada pelo nosso querido professor, educador, cientista Allan Kardec, ele nos traz um pouquinho mais de facilidade para podermos entender o que aconteceu nos seus ensinamentos. Hoje nós vamos falar de uma lição que particularmente, há uns anos atrás, eu tinha muita dificuldade em entender. Nós líamos sobre a crucificação de Jesus. E Jesus, que teve uma vida tão de doação, de repente aparece esse chamado bom ladrão, e o bom ladrão, esse chamado bom ladrão, vai com ele nas esferas mais elevadas do universo. Não entrava na minha cabeça e na cabeça de muitas pessoas com quem eu conversava. E a gente vai estudando, a gente vai ouvindo palestras e vai aprendendo cada vez mais. Tem um livro chamado Primícias do Reino. Foi psicografado pelo Divaldo. O autor é Amélia Rodrigues. E nós nos baseamos na Amélia Rodrigues, nesse livro, Primícias do Reino, para poder entender e contar para vocês aquela situação tão inusitada que aconteceu há mais de 2000 anos. O título da lição é exatamente essa. Teria o chamado bom ladrão ido para o paraíso? Teria o chamado bom ladrão ido para o paraíso? Não vamos esquecer também de que paraíso e inferno são estados de consciência. São estados que nós temos, que nós colocamos nós mesmos dentro de nós. Se temos bons pensamentos, se temos vontade de aprender, se temos vontade de ajudar, de socorrer os irmãos mais fragilizados do que nós estamos no céu. Agora, se estamos blasfemando, xingando, gritando, nos rebelando contra as situações que surgem na nossa vida, então nós estamos no inferno. Porque nenhuma pessoa pode ser feliz blasfemando, xingando e colocando a culpa das suas tristezas em outros e às vezes até Deus. O chamado bom ladrão. Vejam, ladrão é uma palavra que coloca, que rotula uma pessoa que se apodera das coisas dos outros. Ladrão. Então, não existe bom ladrão, aquela pessoa boa que rouba, que mata, que xinga, não existe. Mas, nesta lição, precisou ser
os dois rotulados para podermos ter uma noção do que aconteceu com aquelas duas criaturas que foram crucificadas ao lado de Jesus. Sabemos que Jesus foi crucificado num julgamento muito irregular. Na nossa opinião, nem houve um julgamento. Houve uma vontade imensa do Sinédrio, de Caifás, de Anás, se virem livre daquela pessoa que estava perturbando, daquela pessoa que estava incomodando os sacerdotes, incomodando os doutores da lei. Então, o chamado bom ladrão, evidentemente, dado o gênero de vida que levava, prejudicando o seu próximo, apropriando-se de bens alheios, semeando maldade e talvez até a morte, revelava muito bem o estado de inferioridade de seu espírito. No entanto, condenado pela justiça dos homens a morrer na cruz, evidencia que os crimes por ele cometidos eram de acentuada gravidade. Então, naquele momento, suspenso naquele madeiro, naquela cruz, sentiu repentinamente um sentimento de remorso, um sentimento de arrependimento das coisas que tinha feito. E ficou mais ainda angustiado quando o outro ladrão, o chamado mau ladrão, blasfemava, xingava e dizia, voltando-se para Jesus: se tu és mesmo o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós outros. Se você é mesmo o Cristo, se você é mesmo o Rei dos Judeus, sai dessa cruz e nos salva. E o mau ladrão, falando, acentuou no outro uma profunda tristeza. O bom ladrão, o chamado bom ladrão, tem um nome, Dimas, era Dimas. E o mau ladrão era uma pessoa muito conhecida também, Gestas. Eu não sei se a pronúncia é Gestas ou é Gestas. Como eu ouvi a primeira vez, há uns 20 anos atrás, alguém falando de Gestas, eu continuo Gestas, ou Gestas. É o chamado mau ladrão. E naquele momento, um sentimento de remorso chegou até Dimas, ao ver Jesus, tão puro, tão inocente, morrer de uma maneira tão cruel, tão infamante. E ele pensou, ele condoeu-se, ficou triste, sentiu-se abalado por aquela figura tão forte, tão bonita. Ele, que não havia praticado nenhum mal, ali no meio de dois ladrões que só praticaram o mal durante toda a vida. E ele foi pensando, e ele foi sentindo aquela energia se apoderando dele. Nós sabemos muito bem que nós estamos rodeados de espíritos desencarnados. Nós sabemos muito bem que temos do nosso lado quem a gente quer. Se eu penso coisas boas, eu vou ter do meu lado espíritos bons que pensam da mesma maneira. Se eu penso coisas trágicas, coisas feias, coisas cruéis,
eu vou ter do meu lado também espíritos que vão me ajudar nessa tarefa de maldade. Sim. E ele vai pensando, e ele vai se condoendo, e ele exclama, em dado momento, quando ainda restava algumas forças: nós, falando para Gestas, nós, na verdade, com justiça fomos condenados e estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam. Mas esse, apontando Jesus com os olhos, mas esse nenhum mal fez, não cometeu nenhuma crueldade, é um inocente, e por isso eu não entendo o que está acontecendo. Fez uma pausa e, dirigindo-se então ao Mestre Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Dimas mereceu uma promessa de Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, teria o espírito imperfeito do chamado bom ladrão e do para o paraíso, juntamente do lado de Jesus, um espírito puro, um espírito evoluído. O que ele fez? Dimas apenas proferiu algumas ligeiras palavras de simpatia. E será que isso teria sido bastante para que ele pudesse adentrar as elevadas regiões celestiais da mesma maneira como fez Jesus Cristo? Será que meia dúzia de palavras de simpatia resolveram uma vida, uma existência inteirinha de crueldade, de maldade? Será? Nós sabemos que a doutrina espírita ensina que apenas os espíritos puros que já atingiram um elevado índice de perfeição terão acesso a essas elevadas regiões celestiais. A doutrina explica isso. Durante a trajetória de Jesus, durante a sua vida inteirinha, ele nos deixou várias frases, vários ensinamentos. E uma delas, muito importante, a cada um segundo as suas obras. Por mais que eu ame o meu filho, por mais que eu ame o meu irmão, jamais eu poderei colocar na conta deles o meu trabalho e vice-versa. O trabalho deles é deles, as obras que eles fazem é deles, as obras que eu faço são minhas, o meu trabalho, os bens espirituais que eu consigo conquistar são meus. E a doutrina também explica com muita propriedade que ninguém alcança o reino dos céus, ninguém, se não estiver com o coração puro.
Uma outra frase do Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque alcançarão a misericórdia. Entretanto, houve uma promessa. Houve uma promessa, e de Jesus, quando ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é evidente que o Mestre Jesus não poderia jamais formular uma promessa em vão. As promessas de Jesus nunca foram em vão. Por isso, como acontece com numerosos ensinamentos de Jesus, cumpre extrair-se dessa passagem evangélica o sentido alegórico que ela encerra, interpretando-a não pela letra que mata, mas sim pelo espírito que vivifica. Viver no paraíso, viver no céu ou no inferno, nas regiões umbralinas, é simplesmente um estado consciencial, como já dissemos. Viver no paraíso ou no inferno são estados conscienciais. A pessoa pode estar em paz, feliz, mesmo que uma doença a acompanhe a vida toda. O importante é a pessoa por dentro, quer dizer, o espírito dela deve estar feliz, deve estar alegre com todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. Vejam, uma pessoa que vive em constante estado de revolta, que pratica toda maldade possível, que menospreza os mais comezinhos princípios de bondade e de amor. Uma pessoa que não respeita a família, que não respeita a sociedade, que não respeita nem a si próprio. Essa pessoa que se enterra nos vícios, essa pessoa que se alimenta de ódio, que se alimenta de vingança, de ressentimentos, que vive com a sua consciência num estado verdadeiramente infernal. Essa pessoa jamais poderá se sentir bem. Essa pessoa jamais poderá estar em paz, porque os sentimentos que ela coloca na vida dela são sentimentos inferiores. Outra frase que nós lembramos e que Jesus coloca com muita propriedade também. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Somos deuses no sentido de termos dentro de nós toda a capacidade de conseguir os prodígios mais bonitos e mais fortes. Nós temos condições de colocar na nossa vida aquilo que quisermos, se tivermos boa vontade e se tivermos aquele pensamento firme que podemos melhorar. Vós sois deuses. Somos deuses no sentido de termos dentro de nós tudo o que precisamos para podermos evoluir, progredir e ser felizes. Vós sois deuses. Temos dentro de nós tudo o que precisamos para melhorar a nós e as pessoas que nos rodeiam. Então, nessa frase, nessa colocação fantástica, vós sois deuses, temos dentro de nós a capacidade de substituir
os pensamentos inferiores, os sentimentos negativos em sentimentos bons, em sentimentos fortes, altruístas e cheios do Cristo. Essa colocação é fantástica e nós deveríamos tê-la dentro de nós todos os dias. Nós não podemos nos colocar. A pandemia está aí, está mexendo com todo mundo, mas vamos colocar essa pandemia na parte espiritual. Deus permitiu que isso acontecesse, por quê? Porque Ele sabe que nós estamos precisando de estudos, de trabalho, de oficinas. Estamos precisando colocar em prática o mandamento que Ele mais frisou em toda a sua existência. Amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo. Ah, se todos nós tivéssemos esse mandamento no nosso coração, na nossa vida, no nosso comportamento, como as coisas seriam diferentes. Então, voltando aqui na lição, a pessoa que está no inferno, ela pode estar dentro de uma mansão, dentro de um casebre, na rua, como pedinte, ela pode estar em qualquer lugar. É ela, o caminho é dela, o destino é dela. Agora, por outro lado, uma pessoa que pratica o bem, que está tentando a sua reforma íntima, o trabalho, o nosso objetivo nesta presente reencarnação, nessa presente vida, é a nossa reforma íntima. Aquilo que acabamos de dizer, tirar de dentro de nós o homem velho, cheio de defeitos, cheio de malícias, cheio de sentimentos ruins e negativos e inferiores, e colocar dentro de nós o homem bom, o homem novo, cheio de Deus, cheio de Cristo e cheio de amor. Então, aquela pessoa que está tentando se redimir, porque Jesus, olha a outra frase dele que nós estamos lembrando. Ele disse que ele não estava querendo que nós fôssemos santos. Ele não estava pensando que fôssemos missionários, mensageiros, não. Ele estava pedindo apenas que nos transformássemos, tirássemos de dentro de nós aquele homem velho e colocasse o homem novo. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem esqueci, tem, como que se diz? Tem um capítulo que fala do homem novo, do homem de bem, lembrei, o homem de bem. Leiam aquele capítulo, meus amigos, meus irmãos. Lendo esse capítulo, nós vamos nos sentir em paz muito melhor do que somos. É fantástico. É fantástico. Então, agora, a pessoa que se sente bem, que está se sentindo bem, a pessoa que emite o bem para o seu próximo, a pessoa que está tentando colocar a fraternidade, que vive em paz com seus familiares, que abomina os vícios, essa pessoa está no céu. Essa pessoa está no paraíso. Essa pessoa está com Deus e com os bons amigos espirituais dela. Com toda certeza. Então, meus irmãos, com fundamentos
nesses dois parâmetros, podemos dizer que a criatura humana, mesmo aqui na Terra, pode viver no chamado inferno ou no paraíso. Depende só de nós. Só de nós. O chamado bom ladrão, Dimas, como já dissemos, era um espírito, era uma pessoa que fez durante toda a sua vida, fez da sua vida coisas ilegais, imorais, e que não estava nas leis divinas, e que ele nem conhecia. Agora, mas ele teve, no momento em que ele viu o Cristo, no momento em que ele viu aquele homem justo, inocente, pagar por um crime que não havia cometido, ele se condoeu. O que surgiu dentro dele? Aquele sentimento chamado compaixão. O sentimento de compaixão, que é aquele sentimento bem pertinho do amor. É aquele sentimento que depois dele nós temos certeza que o amor vai chegar dentro de nós. Lembram da história que Jesus contou para nós, daquela parábola linda do bom samaritano? Quando o samaritano chegou até aquela estrada e viu aquele homem deitado, todo machucado, todo ensanguentado, o primeiro impulso dele foi descer do cavalo. Quando ele desceu do cavalo para socorrer aquele homem desconhecido, o que aconteceu? O sentimento de compaixão surgiu. Ele não conhecia aquele homem, ele não sabia se aquele homem era rico, era pobre, era judeu, era romano, era samaritano, como ele. Ele não sabia se aquele homem era um doutor da lei, mas ele viu ali um irmão necessitado. O primeiro impulso, compaixão. E foi o que ele fez. Ajudou o homem desconhecido para ele, levou-o numa hospedaria, ajudou aquele homem, viajou para fazer os negócios dele e disse ao hospedeiro: quando eu voltar, você faz tudo por ele. E quando eu voltar, eu pago o que você fez por ele. Dá uma impressão, quando a gente vê isso, quando a gente lê isso, dá a impressão que o samaritano estava fazendo por aquele homem, era uma pessoa da família, uma pessoa da família que a gente age assim, né? Olha, faz tudo que você pode por ele, um amigo querido, faz tudo que você puder por ele, depois acerta comigo. Mas era uma pessoa desconhecida. Era um irmão. E o samaritano, mesmo sendo uma pessoa excluída, uma pessoa rejeitada, era uma pessoa cristã sem saber. Sem saber. Então, quando Dimas olhou para o Cristo, aquela figura linda e ao mesmo tempo todo machucado, mas aqueles olhos vibrantes, dizendo, olhando para o alto e dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Gente, essa frase é uma das frases mais importantes da vida, da existência do nosso mestre. A vida inteirinha dele foi servir, doar, amar, amar. A vida dele inteirinha foi um canto de amor à humanidade. Um canto de amor para a humanidade. É assim que a Amélia Rodrigues diz no seu livro Primícias do Reino. A vida inteirinha do mestre foi um canto de amor. A vida inteirinha. Ele só serviu. Ele se doou. Ele só amou.
Então, era fácil para o Dimas observar aquele homem naquela situação tão triste e sabendo que ele fez tantas, aliás, ele só fez coisas boas, só beneficiou as pessoas. Foi fácil para Dimas mudar a sua sintonia. A vida inteirinha dele tinha sido um desastre. A vida inteirinha dele foi feita de tristeza, de sentimentos ruins e negativos. E o que aconteceu? Naqueles minutos, simples palavras, quando ele disse: Senhor, não esqueça de mim quando chegar no seu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora aqui temos uma explicação muito interessante do Amélia Rodrigues. Jesus, espírito elevado que é, ele sentiu, naquele momento, toda a amargura que assolava aquele irmão menor. Jesus viu o seu arrependimento. E nós sabemos que o arrependimento é a porta da redenção espiritual. O arrependimento é a porta da redenção espiritual. Jesus percebeu que ele estava se arrependendo das coisas que tinha feito e sentenciou: hoje estarás comigo no paraíso. Nós vamos prestar bastante atenção. É claro, é evidente que o espírito de Dimas, o chamado bom ladrão, não acompanhou Jesus nas suas elevadas regiões celestiais. Não, nem podia. Mas passou a sentir um novo estado de consciência. Passou a desfrutar de uma serenidade que ele nunca conseguiu ter. Ele sentiu toda a extensão, toda a sua trajetória, no mal, no crime, em se apoderando de coisas alheias, em se apoderando de coisas que não eram suas. Dimas começou a pensar nos seus desvios. E Jesus percebeu a necessidade do reajuste. Jesus percebeu. Ele tendo aquela mediunidade tão ostensiva, Jesus percebeu todo o mal que Dimas tinha feito, todo o mal que Dimas, o chamado bom ladrão, tinha feito. Ele tentava mudar pelo menos os seus pensamentos. E Jesus percebeu o arrependimento daquela criatura, percebeu o arrependimento daquele espírito que precisava urgente de paz, de serenidade e de atenção. E com isso, meus irmãos, com isso, novas reencarnações, forçosamente, ele deveria ter no futuro. Claro, ele deveria ter outras reencarnações. Ele viveria num estágio melhor, experimentaria em seu coração
os benefícios da paz, da serenidade e do amor, se esforçando por se redimir dos seus erros, das suas faltas. Então, naquele exato momento, quando Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não foi falha do mestre, porque naquele exato momento, quando ele disse colocou essa frase para o Dimas recebeu aquela frase cheia de energia, porque por mais que o mestre estivesse machucado, o seu corpo físico estivesse machucado, o seu espírito estava ali todo iluminado, todo forte, todo com vontade de ajudar aquele irmão que precisava ser ajudado e que pediu ajuda. Outra coisa muito importante que nós tiramos dessa lição: quando vemos uma pessoa que está necessitado, e se ela diz não quero sua ajuda, já aconteceu muito isso. Eu não quero sua ajuda, eu não quero melhorar. O que você pode fazer? O que nós podemos fazer por essa pessoa? Nós podemos nos afastar e ficar observando como os espíritos bons fazem conosco. Se estamos no caminho errado, se estamos no caminho ruim, jamais os espíritos bons vão nos abandonar. Nunca. Eles se afastam, mas ficam nos observando. O primeiro momento, a primeira brecha, a primeira janela que a gente abrir da nossa alma, de arrependimento, de remorso, eles atuam. Alguém perguntou uma vez para nós, por que Jesus não ajudou o outro ladrão também, o Gestas? Mas o Gestas não estava querendo ajuda. Ele estava todo machucado também, estava crucificado, porque devido aos seus crimes, foi condenado, mas ele não queria. No momento, ele estava xingando, ele estava blasfemando, falando para Jesus: socorre, salva você e salva nós também. Então, aquele espírito, no momento, ele não estava querendo ajuda. E Jesus, os espíritos bons, encarregados de ajudar a humanidade toda, vão abandonar aquele irmão? Não. Nós nunca seremos abandonados, nunca. Mas se não quisermos ajuda, eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Não quero ajuda. Então, não vamos ajudá-lo ostensivamente. Mas nós podemos, através do pensamento, enviar para essas pessoas, para esses espíritos, tudo aquilo que eles precisam, tudo aquilo que eles necessitam para poderem se levantar, para poderem melhorar, para poderem ser felizes e fazer feliz as pessoas que os rodeiam. É o que aconteceu com o Dimas. Ele se arrependeu. No exato momento do seu arrependimento, deve ter acontecido que espíritos bons chegaram até perto dele, influenciando ele a pedir perdão pelas suas faltas. E Jesus entendeu. Jesus colocou a frase que ele mais esperava. Um doente, quando está doente, o que ele quer? Esperança. Eu preciso de esperança para sarar. É a mesma coisa aconteceu com o Dimas. Jesus jogou para ele um balde de esperança, vamos assim dizer. E ele recebeu. Dimas recebeu. Por quê? Porque se sentiu em paz. Pela primeira vez na vida, em toda a sua trajetória ruim, em toda a sua existência, pela primeira vez, ele sentiu serenidade
ele sentiu paz, ele sentiu vontade de melhorar. Mas, naquele momento, quando Jesus desencarnou e foi para as suas regiões celestiais e foi sendo recebido pelos seus amigos espirituais, Dimas não ficou abandonado, nem Gestas. Só que Gestas precisava de um pouquinho mais de tempo para melhorar os seus pensamentos. Agora, Dimas, ele sabia que teria pela frente novas reencarnações, novas oportunidades de trabalho, novas estradas, novos caminhos para conseguir melhorar. E um dia, quem sabe, chegar a ser um discípulo de Jesus. Nós não podemos e nem devemos nunca julgar as pessoas. Nunca. Dimas era um ladrão, chamado de bom ladrão, mas ele se redimiu. Quem sabe Gestas esteja trabalhando também, não sabemos. E tem outros personagens da história do cristianismo que até hoje as pessoas repudiam. O caso do Judas Iscariotes, que traiu Jesus, mas o Judas Iscariotes traiu não por maldade, foi ganância. Ele tinha ganância pelo dinheiro e ele tinha outros pensamentos, mas não vamos entrar aqui na história dele, isso aí é outro assunto maravilhoso também, que qualquer hora a gente vai expor, porque a história de Iscariotes é maravilhosa. Agora, o que achamos errado é, agora parece que diminuiu um pouquinho, nos sábados de aleluia, que fala, né? Aleluia, parece que é isso. Antigamente colocavam um boneco e colocavam fogo naquele boneco e surravam, batiam, xingavam, falando o nome de Judas. Sendo que Judas já se redimiu dos seus erros. Judas, hoje, é um espírito evoluído, é um espírito de escola que está lá na frente, ajudando a todos nós. Não é porque hoje vemos determinadas pessoas fazendo coisas ilegais e imorais que aquelas pessoas vão estar eternamente condenadas para o inferno. Não existe inferno. Nós já vimos aqui Jesus contando para nós. No livro dos Espíritos, no Evangelho, diz: não existe um lugar físico, um lugar geográfico que seja estabelecido. Ali é o inferno. Ali as pessoas ruins, as pessoas criminosas vão chegar e vão ficar ali por toda a eternidade. Não existe isso, porque se existisse, Deus estaria entrando em contradição quando ele colocou para nós a lei do progresso. A lei do progresso, que está lá no livro dos Espíritos e que é um capítulo fantástico para podermos estudar. O progresso existe em todos os reinos, mineral, vegetal, tudo progride nesse mundo, tudo. Os planetas, os cometas, tudo, tudo, tudo. Como é que Deus vai estabelecer um lugar físico que ali nunca vai progredir e colocar as pessoas que erraram? Imagine. Assim como não existe um lugar para receber os justos, os bons. Não. As pessoas, os justos, os bons, que desencarnam, vão continuar trabalhando. Não existe aquela coisa de cinema, que é de televisão. As pessoas boas chegam, ficam do lado na beira de um lago, na beira um rio lindo, uma paisagem maravilhosa, os passarinhos cantando. Isso é maravilhoso, isso é bonito, é lindo. Só que a pessoa que gosta de trabalhar, ela não vai se contentar de ficar de braços cruzados descansando. Não.
eles não encontram um cansaço na sua trajetória. Então, espíritos que estão em redenção, um dia estarão até ajudando, colaborando com o planeta, que um dia ele desconcertou. Então, meus irmãos, aqui, nós achamos muito importante essa colocação aqui, essa colocação é da Joana de Angelis. O Mestre Jesus não falhou em sua promessa quando disse para Dimas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não falhou. Por quê? Porque colocou Dimas numa sintonia diferente que o conduziria melhor na caminhada rumo a Deus, rumo ao Pai, ao Criador, diminuindo assim a distância que o separava do Criador, abreviando o tempo necessário para realmente adentrar as regiões elevadas dos planos divinos, chamado de paraíso. Jesus não falhou, mas ele colocou no espírito de Dimas uma outra sintonia, porque até então Dimas estava sintonizado com o mal. E nós sabemos que o pensamento é poderoso. O pensamento é uma energia viva. E nós podemos fazer do nosso pensamento aquilo que quisermos, em benefício próprio e em benefício das pessoas que nos rodeiam. Meus queridos irmãos, era essa a mensagem desta manhã. Espero que tenhamos tido um pouquinho mais de esclarecimento, porque me esclareceu tanto essa lição. E a gente aprende, né? Aprende a não julgar aquelas pessoas que estão, no momento, numa sintonia errada. Nós já estivemos em sintonias erradas também. E Deus, em sua infinita bondade, nos tirou daquela sintonia. Quando, então, vamos fazer isso em benefício daquelas pessoas que nos rodeiam. Meus queridos irmãos, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas vibrações, muito obrigada pela atenção. E que Jesus abençoe a todos nós. Alfredo.